Paz, família Avivamento, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Nesse momento eu gostaria de pedir que você aí se colocasse na posição que você se sente mais confortável para adorar a Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já se faz presente, eu creio que nós já estamos com nossos corações abertos para ouvir da palavra dele, para adorá-lo. Então eu gostaria que você ficasse aí na posição que você se sente mais confortável, seja de pé, seja sentado, seja ajoelhado, para que a gente possa orar para iniciar o nosso culto, amém? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Agradecemos pela saúde, agradecemos pelas bênçãos, agradecemos também pelas provas, papai, pelas tribulações, porque elas nos permitem crescer, elas nos permitem, pai, amadurecer. Em nome de Jesus, pai, nós pedimos que teu Espírito Santo venha se fazer presente em cada lar neste momento. Que o Senhor seja adorado, seja engrandecido, pai. Que onde teu Espírito Santo chegar, que haja cura, que haja libertação, que haja paz nos lares dos teus filhos, pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha receber, meu pai, a nossa adoração neste momento. Amém. No teu amor.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Transluçar as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Transluçar as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Transluça as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Senhor, amados, amém. Soberano Deus, eterno Pai, eu te louvo, te agradeço, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Ó Deus, perdoa todos os nossos pecados, em palavras, em atitude, em pensamento, Senhor. Ó Pai, estamos aqui, Senhor, aleluia, na Tua presença para Te adorar, para que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, meu Pai. Eu apresento a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor da glória. Ó Deus, aleluia, Senhor, cada filho seu, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ó Senhor, fala conosco nessa noite. Ó Deus, aleluia, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, estamos nessa quarentena, meu Pai, mas nós cremos na vitória. Em nome do Senhor Jesus, papai. Eu te louvo, já te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero deixar só um versículo aqui. No Salmo 121, né? Versículo 1 que fala: eleva meus olhos para o monte,
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse versículo diz tudo, meu Pai. Que nós estamos buscando agora a Tua face, com o coração aberto, sinceridade, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E eu creio que o Senhor vai falar conosco muito mais nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vou passar os avisos para os irmãos. Como vocês já sabem, nós estamos com uma programação diferenciada nas últimas semanas. Nós temos os nossos cultos online. Nós não estamos tendo nenhum trabalho presencial na nossa igreja, mas você pode assistir os cultos online toda quinta-feira às 20 e todo domingo às 18. Na terça-feira, às 20, nós temos a sala de oração. Estamos cada um na sua casa aí se reunindo para orar. Então é o momento que a gente costumava ter nossa sala de oração na igreja. Nós continuamos orando nesses horários. Todos nós estamos orando, amém? E no sábado é o dia da nossa consagração. Então eu te convido também a jejuar no sábado pela manhã e tirar um tempo para consagrar sua vida, para meditar na palavra de Deus, passar um tempinho com o Pai. Ontem nós começamos o nosso desafio de leitura, então se você ainda não começou, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, dá uma corridinha que você consegue acompanhar a gente. Eu creio que serão aí 40 dias de muitas bênçãos. Nós estamos lendo os livros históricos, dá uma média de 6 a 7 capítulos por dia, é bem tranquilo, todos vão conseguir participar, então se esforça que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, amém? Vamos agora ministrar as ofertas. Nós temos aí a possibilidade de você estar ofertando, dizimando de forma online, por meio de transferência bancária. Então os dados já estão aqui na tela. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já tocou no coração a quantia que você pode ofertar, dizimar. E eu gostaria agora de orar por você, que está aí com a sua oferta aí separada, para que sua vida seja abençoada em nome de Jesus, porque é uma grande honra a gente poder contribuir para a obra de Deus, para que ela continue sempre crescendo, amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigada por teu amor, obrigada por tua misericórdia, Pai. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ofertar na tua casa, de dizimar na tua casa, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço para que nunca venha faltar o pão, o sustento para os teus filhos, Pai. Que todos venham ser prósperos, meu Pai, em todos os âmbitos de suas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu peço para que o Senhor venha tirar todo o laço, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir portas aos que precisam de portas de emprego, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada família, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos por tudo. Amém. Paz, Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho, irmãos, sobre herança, né? A palavra herança, comumente a gente conhece, né, como algo que um ente querido nosso acaba nos deixando após a morte dele. Então, recentemente a gente teve um caso até conhecido na mídia, que foi o caso do Gugu Liberato, por exemplo, que veio a falecer e deixou uma herança milionária aí para os filhos, enfim, para a esposa, para eles dividirem entre si. Então, geralmente a herança é algo que a gente pensa materialmente, né, irmãos? Quando a gente pensa em herança, muitos de nós, eu acredito que não tenham conhecimento assim de propriedade, de ter recebido uma herança de alguém, né? Mas a gente recebe uma herança de Cristo, amém? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos garante através da palavra dele, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, uma herança, amém? Uma herança não só na terra, irmãos, como também no céu, tá? Mas quando a gente fala sobre herança, né, existe um documento, e esse documento que é feito, né, para quem quer deixar uma herança para alguém, é conhecido como testamento, tá, irmãos? Então aqui eu já quero introduzir os irmãos no que eu quero explorar essa noite com vocês, que é a palavra de Deus, amém? Então a Bíblia, irmãos, é o nosso testamento, é o testamento que Deus nos deixou aqui na terra. Então é na Bíblia, irmãos, que a gente vai encontrar detalhadamente a nossa herança, tanto a nossa herança que a gente vai desfrutar em terra, quanto a nossa herança que a gente vai desfrutar no céu, amém? Então eu já queria colocar aqui para os irmãos um esclarecimento. Alguns já devem ter escutado falar que todos somos filhos de Deus. Irmãos, esse seria realmente o desejo de Deus, né? Que todos nós fôssemos filhos, considerados filhos dele. Mas a palavra de Deus nos diz que não é bem assim, irmãos.
A gente lá em João, né, o livro do profeta João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, a gente vai ler o seguinte: aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, então a gente vê aqui que não são todos que são filhos de Deus, né? Jesus nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus quando nós cremos nele e recebemos a ele. Então só a partir daí, irmãos, somos considerados filhos. E para a gente ter parte na herança, irmãos, a gente precisa se tornar filhos, amém? Porque Deus, no seu testamento, que é a palavra de Deus, ele nos coloca como herdeiros a partir do momento que nos tornamos filhos, tá? Então eu queria que os irmãos fossem também comigo no livro, né, de Romanos 8:17, amém? Lá em Romanos 8:17, irmãos, a gente vai ter mais uma confirmação sobre isso, tá? Que diz assim: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Irmãos, olha que maravilhoso, né? Deus, ele revela através da sua palavra, primeiro, como nos tornamos filhos. Então ele nos ensina como sermos filhos para sermos herdeiros daquilo que ele nos tem preparado. E a partir do momento que nos tornamos filhos, nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, né? O que isso significa, irmãos? Que juntamente com Cristo nós herdamos todas as bênçãos que Deus tem para Jesus e para nós. Olha quão grandioso é isso, irmãos. E eu não falo isso, irmãos, porque a Bíblia nos mostra em vários livros que não é somente as bênçãos do céu. Muitas vezes quando a gente fala em herança na igreja, a gente se apega muito à herança da vida eterna. Amém, glória a Deus por isso. Nós temos a herança da vida eterna. Mas Deus também nos coloca através da sua palavra que nós temos heranças nessa terra. Porque nós já somos filhos de Deus. E como filhos já temos parte na herança. Já temos acesso à herança. E aí, irmãos, quando eu penso nesse acesso à herança, me vem aí uma outra questão importante. Que a gente precisa também entender e conhecer. Mas antes eu quero deixar só mais um versículo para que os irmãos entendam que nós já temos uma herança. Amém? Aqui na terra, não só aquela que está preparada para a gente na glória, tá, irmãos? Que é lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 21 e 23, irmãos. Diz assim, ó: ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Irmãos, aqui, né, o que Paulo está querendo revelar aqui, na verdade, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, que tudo já é nosso, ou seja, tudo que tem nessa terra já é nosso, irmãos. Já é nossa herança. Cristo já nos deu a herança de poder curar, de poder libertar, de poder salvar, de poder viver uma vida alegre e abundante na presença dele. Basta a gente tomar posse daquilo que é nosso, né? Quando a gente tem lá o testamento, irmãos, a gente precisa entregar esse testamento para uma autoridade e fazer com que ele venha valer. Né, irmãos? E aqui na Bíblia também não é diferente. Aqui nessa parte onde Deus ele fala conosco sobre a herança, também não é diferente. A gente precisa tomar posse da nossa herança, entender qual é a nossa herança e de que forma a gente pode acessar a nossa herança. De que maneira a gente pode acessar a nossa herança para conseguir viver ela, né? Desfrutar dessa herança aqui na terra. Amém? E aí, irmãos, entra um ponto que me veio à mente, assim, que o Senhor tem trabalhado muito comigo já há algum tempo. Eu participei junto com os jovens de uma conferência chamada Jesus Cup, né, no ano passado, e foi, assim, bênção demais na minha vida, né? E lá
os irmãos falavam muito sobre maturidade. E quando eu estava preparando esse estudo, né, para os irmãos, enfim, para a gente compartilhar, entender um pouco mais sobre a herança de Deus para a gente, o Senhor me trouxe à mente de novo a questão da maturidade. Por quê, irmãos? Porque Ele já nos garantiu a herança. Só que lá em Gálatas 4, vou até ler para os irmãos, lá em Gálatas 4, no versículo do 1 ao 7, diz assim, irmãos: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Por enquanto eu vou ler só até aqui, irmãos, porque aqui já nos traz a mensagem que eu gostaria, né, de deixar em relação à maturidade. Veja, irmãos, que aqui ele fala exatamente isso, que o filho, ele tem direito à herança, mas como ele ainda é menor de idade, e aqui, irmãos, eu não quero que vocês levem para o sentido literal de idade como anos, ou muitas vezes a gente coloca, né, o tamanho por ser criança ou coisas assim. Não, irmãos. Entenda como maturidade. Às vezes a gente tem uma idade em números avançada, porém a gente não está maduro ainda na palavra do Senhor. A gente ainda não está maduro no conhecimento de Cristo. A gente ainda não está maduro no nosso relacionamento com Deus, né? E é aqui que entra a questão da herança, irmãos. Nós temos a herança, como eu já mostrei para os irmãos em algumas palavras anteriores. Cristo nos garante que tudo é nosso, porque já somos filhos e, portanto, herdeiros e co-herdeiros com Ele. Só que aí vem o terceiro ponto, irmãos. Para a gente conseguir acessar e desfrutar da herança, a gente precisa de maturidade, irmãos. Enquanto não formos maduros para receber, né, para conseguir acessar a nossa herança e desfrutar dela da melhor maneira possível, irmãos, Cristo não nos entregará essa chave, amém? Por que, irmãos? Porque Cristo é ruim? Não. É porque, como o filho pródigo, lá em Lucas 15, né, o filho mais novo, como ele, que não era maduro, pegou a sua herança, irmãos. Se Cristo nos entregar a nossa herança agora, imaturos, nós faremos como ele, gastaremos com prostituição, bebedice, enfim, cada um vai gastar de uma maneira diferente, porém não é da maneira que o Senhor preparou para nós, não é da maneira grandiosa que Ele fez para que pudéssemos usufruir e que o nome dele ainda cresça mais e que a glória seja toda dele, a honra seja toda dele. Então, irmãos, para não sermos como o filho pródigo, que pegou a sua herança antecipadamente, imaturamente e acabou destruindo tudo, irmãos, nós precisamos passar pelo amadurecimento. Cristo quer que nós nos amadureçamos para que a gente possa, assim, usufruir da herança ainda em terra, tá, irmãos? Então, assim, nós temos a herança dos céus, que já nos é dada quando aceitamos a Cristo, como quando tentamos viver, né, de acordo com a Tua palavra, quando nos abdicamos da nossa carne diariamente, quando vivemos pelo Espírito, tentando diariamente, passando pelas aflições e lutas, mas confiando no Senhor, né, tendo fé, porque também está escrito na palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário, irmãos, que haja fé, mas é necessário que haja um pouco mais. E esse um pouco mais, irmãos, é justamente o amadurecimento. Então, assim, uma planta, irmãos, para ela se tornar uma árvore, ela precisa passar pelo processo do amadurecimento. Ela precisa ser uma semente, ela precisa ser regada, ela precisa passar pelo sol, ela precisa ter água para que ela possa ir crescendo, até que ela se torne uma árvore madura. E quando ela está madura, irmãos, ela pode usufruir daquilo que a terra tem para ela, que são os nutrientes e todas as coisas que ela necessita para dar frutos, irmãos. Então assim também é com a gente, né? Assim como Deus faz com a árvore, o Senhor também faz com a gente. Ele quer que a gente seja regado, cuidado e cresça para que a gente possa amadurecer e assim poder colher os frutos, né, do nosso amadurecimento, irmãos. E
eu não poderia deixar então de falar, irmãos, sobre algo importante também, que o Senhor nos relata sobre esse amadurecimento, esse crescimento, que está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, irmãos, que diz assim, ó: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Ou seja, irmãos, como a gente vai atingir o amadurecimento, né? Como a gente vai conseguir ser filhos maduros para termos acesso à nossa herança, para podermos usufruir dela na terra. E usufruir dela na terra, irmãos, não é apenas para o nosso bel prazer, amém? Porque quando entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, entendemos que a nossa herança é para ser compartilhada, irmãos, com outros irmãos, com outras pessoas, para que elas tenham o mesmo privilégio que nós temos, amém? Então, aqui, né, em 2 Pedro, ele nos ensina como crescer, né? Como crescer na graça e no conhecimento, irmãos. Graça é aquilo que o Senhor já nos dá, amém? Mas para que a gente possa ter mais a sua graça, a gente precisa estar mais conectado com Ele. E de que maneira nos conectamos com o Pai? Nos conectamos através da oração, irmãos. A oração sem cessar, né? Quando a gente ora em todo o tempo, Pai, e fora de tempo, né? Para que a gente possa estar sempre conectados com Deus, através do jejum, irmãos, que é tão importante para os nossos dias. É importante para reconhecermos que não precisamos só do alimento da carne, irmãos, mas que Deus pode ser o nosso sustento, através do conhecimento. E qual é o conhecimento, irmãos? Através do testamento de Deus, através da Bíblia, da palavra revelada por Ele, que Ele nos deixou como um guia para que a gente pudesse usar e viver diariamente, irmãos. Então, o Senhor já nos deixou tudo certo. Ele já nos deixou um manual de instrução para a gente seguir, para a gente viver. Ele já nos deixou a herança reservada, preparada, e agora a gente só precisa, irmãos, nos entregar ao amadurecimento. A gente precisa passar pelo processo do amadurecimento, para que a gente possa finalmente ter acesso à nossa herança. Eu espero que essa palavra, irmãos, arda no coração de vocês como tem ardido no meu. Eu espero que desperte o desejo de vocês de buscar mais a presença do Senhor. Eu desejo, assim, infinitamente, que assim como o Senhor tem me incomodado, assim como o Senhor tem me colocado a entender mais sobre a herança, entender mais sobre a palavra dele, entender mais sobre o que ele quer para a minha vida, que os irmãos também sejam tocados aí em suas casas, para que busque mais a presença dele. Afinal de contas, estamos em isolamento social. A grande maioria de nós não está podendo sair de casa para seguir a sua rotina normal. E eu acredito que Deus quer usar esse tempo de isolamento para a gente se aprofundar mais na presença dele, para a gente conhecer mais da presença dele, para a gente amadurecer mais na presença dele, para que a gente possa finalmente usufruir de tudo aquilo que ele já nos deu. Graça e paz aos irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Espero que estejam todo mundo bem. Felizmente, nesse momento a gente não pode estar se reunindo na igreja, mas continuamos unidos em espírito, né, irmãos? Então, que Deus continue nos capacitando, nos dando força para nós continuar firme nesta caminhada. Sabemos que são momentos de muitas dúvidas, incertezas, a qual a gente recebe tantas informações e ao mesmo tempo não sabe como agir. A única coisa que eu posso dizer para os irmãos é que neste momento é o momento que a gente tem que mais realmente se apegar a Deus e ter cada dia mais fé e confiar em Deus, né, irmãos? Sabemos que não está sendo fácil, né, esse momento aí que muitos estão dentro de casa, outros são obrigados a sair para trabalhar, mas que Deus continue nos guardando, nos protegendo de todo o mal. Então, que Deus venha nos dar paciência e esperança, para que nós possamos, com fé, muita fé em Deus, vencer essa batalha. Então estamos aqui, né, reunidos nessa live para
continuar adorando ao Senhor de uma forma, não estando ali pessoalmente, mas, né, através dessa live aí, estamos reunidos, amém? Então vamos estar orando então para o encerramento dessa live. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador Santo dos céus e da terra. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, não há outro além de Ti, Senhor. Que nós venhamos continuar confiando em Ti, ó Pai. Que a nossa esperança continue cada dia mais firme em Ti, ó Pai. E que a nossa fé não venha a ser abalada, Pai. Ó Senhor, venha guardar e proteger cada um dos seus filhos como tem feito sempre, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, em momento de angústia, permanecer firmes e tranquilos em Ti, Senhor. Deus maravilhoso, abençoe cada um dos seus filhos grandemente, ó Pai, aonde cada um estiver, Senhor. E aonde cada um estiver, que o Senhor envie seus anjos para guardar e proteger, ó Pai. Deus maravilhoso, eu já te peço, ó Pai, que venha ter misericórdia dessa nação, desse mundo, ó Pai, que passa por esse momento tribuloso, ó Pai, a qual o inimigo, ó Pai, de certa forma eu creio, ó Pai, que venha tentar abalar a fé de muitos, que venha, Senhor, de certa forma, ó Pai, falar que o Senhor não está agindo. Mas eu creio, ó Pai, que o Senhor está agindo no meio de nós, ó Pai. Deus maravilhoso, obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado por não faltar o pão na nossa mesa, ó Pai. Mesmo que muitos ainda duvidem, ó Pai, que vão passar necessidade, mas eu creio, ó Pai, que o Senhor vai prover para cada um, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus maravilhoso, nos fortaleça cada dia mais para a honra e glória somente do Teu santo nome, ó Pai. E em breve vamos estar novamente na Sua casa, Pai, reunido em um só corpo, Pai, juntamente para adorar, continuar Te adorando, continuar Te servindo, ó Pai, porque Tu és o único e verdadeiro Deus, não há outro além de Ti, e a qual nós devemos que dar toda a nossa reverência, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém.